Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sobre você, sobre a sua casa. Que bom ter a sua companhia nesta manhã de domingo para aprendermos com o Senhor, do Senhor e louvarmos o seu santo nome. Quero convidar você para que oremos pedindo a direção do seu Santo Espírito. Na sequência, nós voltamos com o estudo, ok? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos e nós te louvamos nesta manhã, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. A tua misericórdia se renovou, o teu amor se renovou e nós estamos vivos porque o Senhor tem cuidado de nós. Alegria de podermos pertencer ao Senhor, por isso nós te louvamos. E também te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesta manhã a compreendermos, a entendermos a Tua Palavra, aquilo que o Senhor tem para nós neste estudo, que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração, que possamos aprender do Senhor e com o Senhor. Para o louvor da Tua glória é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, como nós dissemos domingo passado, no culto da noite, nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens com o tema A Igreja dos Milagres, por ocasião dos 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a nossa amada IPI. E ao longo dos estudos você vai descobrir por que é a Igreja dos Milagres. Mas para nós iniciarmos hoje, nós teremos a Igreja dos Milagres, a origem. E aí eu convido você para irmos juntos nessa história, conhecermos um pouco daquilo que Deus tem para nós como Igreja Presbiteriana Independente ao longo desses 118 anos. Eu convido você também a compartilhar com seus amigos, com seus familiares, lembrar aquele ou aquela irmã da igreja, aquele irmão da igreja, para que possamos juntos navegar nesses mares profundos da história da igreja. Ok? Vamos lá? Então, para isso, eu convido você a acompanhar a leitura que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, do verso 1 e o verso 2. Ok? Vamos lá? Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Até aqui, palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Bom, o que esse texto traz e o que tem a ver com a história da igreja? Bom, o texto está dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. E esse texto está se referindo às testemunhas lá do Antigo Testamento, os heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, José, Davi, todos aqueles homens e mulheres, Raabe, não é? Que foram heróis da fé. E ele diz que nós devemos nos livrar do peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, né? E corramos essa nova carreira com perseverança, com insistência, sem desanimar, sem desistir. Essa nova carreira que nos está proposta. Está proposta por quem? Por Cristo. De abraçar esse evangelho, de abraçar essa nova vida, de abraçar essa perspectiva do reino de Deus. Mas é uma carreira que a gente tem que olhar para quem? O versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Que é quem? Jesus. Ele é o autor, então ele cria a fé e ele faz consumar, não é? No nosso coração essa fé. Que trocou a alegria do reino de Deus, da glória do Pai, se esvaziou, aceitou o desafio da cruz e suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E depois de tudo isso, como diz lá Filipenses, Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome. Por isso ele está sentado à direita do trono de Deus. Bom, mas queremos com esse texto
não olhar as testemunhas do Antigo Testamento, mas essas testemunhas do Novo, da igreja iniciante, do Novo Testamento, da igreja iniciante, e aquelas testemunhas que são mais próximas de nós. Então, como é que foi a igreja do primeiro século? Então nós temos uma grande nuvem de testemunhas, que o texto se refere na Epístola aos Hebreus, que se refere a esses heróis da fé, como eu disse. Não é? Essa expressão bíblica, nuvem de testemunhas, agora nós queremos usar não só para nos referirmos aos heróis da fé do Antigo Testamento, mas aos heróis da fé da história da igreja. Então, depois que Jesus foi assunto aos céus, derramou seu Espírito, os discípulos começaram a trabalhar, vem a igreja de Jerusalém, que nós todos sabemos que a igreja nasceu em Jerusalém. E ali se formou o primeiro grande significativo núcleo de cristãos, que eram os discípulos de Jesus Cristo. E eles foram compondo a igreja de Jerusalém. A característica principal desta igreja foi a de transformar-se numa igreja fechada e intolerante. Por que fechada? Porque pretendia que a igreja fosse somente de judeus. Intolerante porque queria submeter a boa notícia do Evangelho aos valores culturais judaicos. E aí nós temos a igreja dos gentios, que foi constituída por gentios que se converteram, e um de seus mais importantes líderes foi o apóstolo Paulo, que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. E a principal característica da igreja dos gentios foi a de ser uma igreja aberta, uma igreja missionária. Graças à sua atuação, o evangelho foi divulgado por toda parte. Mas nós também temos, no decorrer da história, essa igreja que foi crescendo, a igreja missionária, a igreja iniciante dos primeiros séculos, onde tudo era comum, ninguém padecia de necessidade, mas ela também era perseguida. Era perseguida pelo Império Romano, perseguida por aqueles que não queriam que a igreja se estabelecesse. Então a igreja que passa por uma grande expansão nos primeiros séculos, que teve um preço pelo seu crescimento, o sangue dos mártires. Os apóstolos que foram um a um sendo martirizados. Não é? E tudo isso mudou quando o imperador Constantino passou a apoiar os cristãos. Isso aconteceu no início do século IV. Né? A partir daí, essa situação da igreja mudou. Passou por uma transformação radical. A igreja ficou atrelada ao Império Romano, uma igreja-estado, não é? Passou a ser uma espécie de rainha, onde até então não passava ou não passara de uma escrava. De pobre passou a rica e de perseguida passou a perseguir. Muitos templos foram construídos, muita gente passou a frequentá-los, de todas as culturas, de todas as ordens, não é? E a igreja cresceu, a igreja enriqueceu, e a igreja mudou a sua dinâmica. E aí eu queria que você olhasse para essa tela, para a gente ver alguns significados da igreja, da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego eklésia, ou eclesia, literalmente, os chamados para fora. E aí existem 4 usos relacionados à palavra igreja cristã no Novo Testamento. Vejamos, quero que você acompanhe aí. 1 Coríntios 11, 18 diz: porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Então, a primeira relação da palavra igreja tem a ver com reunião, que descreve um culto ou um conjunto de cristãos, quando se reúnem na igreja. Aqui não se refere a um lugar ou prédio, mas um agrupamento de pessoas com o propósito de cultuar e ter comunhão juntos. Segundo, a igreja local. É para uma congregação ou comunidade local de cristãos, também chamada igreja visível. Aí tem os versículos de referência para você
olhar. O foco está no povo e não na reunião. A maioria das epístolas do Novo Testamento são enviadas para igrejas locais. 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1. O terceiro uso da palavra igreja tem a ver com cristãos de uma região, conforme 1 Coríntios 16:19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Então, ocasionalmente envolve a totalidade de cristãos numa área geográfica. Por exemplo, a Igreja da Ásia. Este uso provavelmente abrange todas as igrejas locais de uma região. E o quarto uso da palavra é corpo de Cristo, conforme Colossenses 1:24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o significado mais profundo e extraordinário é o da igreja universal ou igreja invisível, o corpo de Cristo. A igreja, nesta definição, é o organismo espiritual composto de todos os regenerados através da fé em Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e também os textos como referência. Assim, se somos regenerados pelo sangue de Jesus, somos a igreja. Encontramos no Novo Testamento figuras bíblicas da igreja também. O edifício, noiva, corpo, esposa, família, não é? Nós somos também chamados família de Deus por conta da nossa declaração de fé, o que nós cremos como igreja, a nossa salvação, o que Deus fez por nós, a nossa estratégia, como nós podemos cumprir os nossos propósitos e a nossa estrutura, quando e onde podemos cumprir os nossos propósitos, né? Então, a igreja é a comunidade de pessoas que se renderam aos pés de Jesus Cristo, de seguidores do Reino de Deus. A igreja é indispensável para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado da palavra, para a prática da missão que Deus confiou a cada um de nós. Ao mesmo tempo, a igreja é composta por pessoas. Traz as marcas da convivência humana, alegrias e tristezas, dificuldades, vitórias, não é? Bons e maus relacionamentos, sucessos e fracassos, porque a igreja é dádiva de Deus, é dádiva divina. Simultaneamente, é construção humana, não é? Uma comunidade de perseverança. E aí, nós chegamos a um movimento interessante, que é aquele que começa um pouco antes da Reforma Protestante, que eu não sei se você tem esse conhecimento, mas é o movimento valdense. Quem são os valdenses? Então, eles foram adeptos de um movimento evangélico que ocorreu na Europa no século XII, que começou no contexto também do catolicismo, foi repudiado por sucessivos papas, ele se tornou cismático e sofreu severa perseguição da igreja e do Estado, tanto antes como depois da Reforma. Esse movimento sobrevive até hoje, principalmente nos Alpes Cótios, a oeste de Turim, não é? Principalmente tem uma semelhança em estilo e inspiração ao movimento dos franciscanos. De uma geração depois, foi fundado por Pedro Valdo, né? Um rico mercador de Lyon, que em 1173 foi movido pelas palavras de Cristo em Mateus 19:21, para vender tudo que tinha e dar aos pobres. Ele fez a tradução de uma parte da Vulgata, né, do Novo Testamento, para o vernáculo. E a partir de 1177, reuniu ao redor de si homens e mulheres que se dedicaram a obedecer a Deus e a pregar o Evangelho de forma literal, né? Os católicos diziam deles: eles saem em grupos de 2, saem descalços, em roupas de lã, não devendo nada, mas possuindo todas as coisas em comum, como os apóstolos.
Eles foram banidos pelo Papa Lúcio III em 1184, por pregações, né, não autorizadas. E esses pobres homens de Lyon se organizavam numa igreja alternativa, que se espalhou depois largamente pela cristandade latina. Os ministros chamados de Barbies, não é boneca Barbie e não tem a ver com bárbaros, certo? Tem a ver com barba mesmo. A barba por fazer, a barba grande, porque eles tinham essa opção preferencial pelos pobres, voto de pobreza. Então eles andavam assim, né? Com roupas surradas, a barba por fazer, né? E eles eram ordenados bispos, sacerdotes ou diáconos, com votos de pobreza, castidade, de obediência. E eles inicialmente se desviaram um pouco da ortodoxia católica, só um pouco, né? Mas mais tarde negaram-se a prestar qualquer juramento que fosse e também o serviço militar. Rejeitaram o purgatório, as indulgências, a rezar missa por intenção das almas e outras obras desempenhadas pelos vivos em favor dos mortos. Mas eles guardavam os 7 sacramentos do catolicismo, celebravam a Eucaristia uma vez por ano e praticavam aquela confissão auricular, né? Faziam penitência e invocavam a Virgem Maria, assim como determinados santos. As mulheres pregavam. E aqui um parênteses, porque hoje a Igreja dos Valdenses tem parceria com a IPI do Brasil. E já no século XII, as mulheres pregavam. Elas também eram ordenadas. A exemplo do que a IPI faz, né? Então, a IPI tem seus valores comuns com a Igreja dos Valdenses, que hoje também ordena mulheres ao Sagrado Ministério e que já ordenava mulheres ao diaconato em 1932. Então, essa referência, né, histórica, interessante, que lá no século XII eles já ordenavam mulheres. Elas pregavam, né? E só no ano de 1211, cerca de 80 homens e mulheres valdenses foram queimados vivos em Estrasburgo, ou Estrasburgo, né? Em seu biblicismo, que é um estilo de vida evangélico e condenação dos abusos e mundanidade dos católicos, do catolicismo medieval. Os valdenses foram proto-protestantes, né? Em 1532, em Chanforans, assumiram a causa comum com a reforma, abrindo mão dos vestígios da prática romana e adotando a doutrina de Genebra da predestinação. Desde então, tem permanecido como denominação protestante, conhecidos na Itália como Chiesa Evangelica Valdese, ou Igreja Evangélica Valdense, né? E teve aí uma oposição sanguinária, né? E de um massacre dos valdenses ocorrido em Piemonte em 1655, que provocou até protesto, né, de Cromwell e mereceu o famoso soneto de Milton. E somente em 1848 é que eles recebem liberdade religiosa. Então, esse movimento valdês, por assim dizer, dos valdenses, foi anterior, foi pré-reformador. E aí nós chegamos na reforma do século XVI. Então, antes da reforma, nós tivemos os valdenses, no século XII, já se opondo ao catolicismo. E aí, a Europa só tinha uma igreja. Todos os países eram católicos. E o catolicismo baseava-se na Bíblia e na tradição. Então, só uma pincelada, porque é para a gente ir passando, né, o tempo aqui, mas investindo naquilo que nós queremos chegar, que é o início da história da Igreja Presbiteriana Independente. Mas passando pelos vários momentos da história. Mas, então, o que quer dizer se basear na Bíblia e na tradição?
Isso quer dizer que as decisões do Papa valiam tanto quanto as Sagradas Escrituras. E o catolicismo ensinava que para a salvação era necessária a fé e também a prática das boas obras. Recebimento dos sacramentos, penitências estabelecidas após as confissões, entre outras coisas, que eram estabelecidas pela Igreja. E aí vem um movimento reformista, que nós sabemos que começou na Alemanha, com Martim Lutero, quando ele lê o texto bíblico, o justo viverá pela fé. E aí nós podemos até citar alguns teólogos pré-reformadores, como John Wycliffe, que se opôs à Igreja já em 1376, traduziu as Escrituras e ofereceu ao povo inglês. John Hus, que também foi um teólogo de grande influência na Reforma, porque ele pautava a sua crença no Novo Testamento e na vida e na pobreza de Cristo. Pregava destemidamente sobre a insuficiência da palavra do Papa para a obtenção do perdão e que as indulgências eram nulas em seus propósitos. Mas foi somente no século XVI que veio acontecer a esperada reforma. Quem iniciou o chamado movimento reformista foi um monge alemão chamado Martim Lutero, que pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Tradicionalmente, a data de 31 de outubro de 1517 é aceita como sendo a data do nascimento do movimento reformador. Essas teses eram afirmações contrárias às indulgências e o que eram essas tais indulgências, se você pode perguntar? Nada mais, nada menos do que documentos vendidos pela Igreja garantindo o perdão dos pecados. É como se você pudesse comprar um terreno lá no céu, né? Foram vários os líderes da Reforma. Eurico Zwinglio, Martim Lutero, João Calvino, entre tantos outros. Os presbiterianos herdaram suas crenças e doutrinas do reformador João Calvino. E eu quero que você veja essa tela aí. A Reforma Protestante do século XVI promoveu uma profunda renovação espiritual na vida da Igreja. Seus efeitos chegam até os nossos dias. A marca da Igreja Reformada é o seu espírito revolucionário, consubstanciado em 5 pontos fundamentais. Estes aí: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. O que significa? Também está aí para você. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Soli Deo gloria, somente a glória a Deus. E aí chegamos em João Calvino. Podemos chegar na história do presbiterianismo, chegamos em João Calvino. Ele era francês e aos 12 anos recebeu um benefício eclesiástico e cuja renda lhe serviu uma bolsa de estudos. E ele teve contato com os ideais da Reforma e passou por uma experiência de conversão. Aí então, já não havia lugar para ele no seu próprio país e ele foi obrigado a fugir, indo até Genebra, na Suíça, onde passou a comandar o movimento da Reforma. E nós podemos afirmar que João Calvino aprofundou a Reforma de Lutero e levou-a às últimas consequências. Organizou uma nova igreja e, enquanto organizava a própria vida da cidade de Genebra. Intelectual, brilhante, estudioso, atento da Bíblia, atraiu para Genebra a atenção de muitos. E as suas ideias se espalharam por outros países da Europa. O crescimento das igrejas calvinistas foi muito grande. Espalharam-se por vários países da Europa e, finalmente, seguidores de Calvino acabaram migrando para a América do Norte, nos Estados Unidos, obviamente. O presbiterianismo cresceu muito no ano de 1706 e foi organizado o primeiro presbitério. O que é o presbitério? É
um conjunto de várias igrejas de várias cidades, né? É uma micro-região, por assim dizer, de igrejas organizadas. E depois de 10 anos, então em 1716, foi organizado o primeiro sínodo. O que é esse sínodo? Essa macro-região. Igrejas que são formadas dentro de um mesmo estado ou até uma composição de mais estados, né? E em 1789 foi instalada a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. Então aí a Igreja Nacional, né, representada no país inteiro. E a doutrina baseada nos escritos de João Calvino, chamado Doutrina Calvinista ou Doutrina da Graça, foi resumida em 5 pontos. Eu queria que você olhasse aí. Aí está a foto do João Calvino. E a primeira das suas doutrinas é a depravação total, que diz que o homem é totalmente corrompido e separado de Deus. Eleição incondicional foi um ato exclusivamente de Deus, independente de méritos humanos. A expiação limitada, o sacrifício de Cristo é suficiente para todos, mas eficiente apenas para os eleitos. A graça irresistível, quando Deus age eficazmente na salvação de um indivíduo, ele não tem outra saída a não ser render-se ao chamado do Salvador. Perseverança e segurança dos crentes. Todos os salvos perseverarão fiéis até o fim. Tem a segurança da salvação eterna que não pode ser perdida. E aí, o que é a predestinação, pastor? A predestinação é o aspecto da pré-ordenação de Deus, através do qual a salvação do crente é considerada efetuada de acordo com a vontade de Deus, que o chamou e o elegeu em Cristo para a vida eterna, através da sua aceitação da pessoa e do sacrifício de Cristo. Uma consequência desta eleição é do trabalho do Espírito Santo, que efetiva esta eleição, tocando em seu coração e abrindo-lhe os olhos para as coisas espirituais. Efésios 1, 4, 5 e 11, Romanos 9, 11 e 16. Conforme João 15, 16, que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. São eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Isso está na Confissão de Westminster, no capítulo 3, na página 9, que é um dos documentos que a igreja aceita, né? E crê. E aí nós temos características do governo presbiteriano. Tá? Isso é só a origem, para você entender de onde a gente vem, por que nós somos presbiterianos. Então, o que é o governo presbiteriano? É um governo representativo. Nas igrejas presbiterianas, o governo é exercido por representantes do povo, que são os presbíteros regentes, os quais são eleitos pela Assembleia. Né? Nós tivemos há pouco tempo uma eleição aos oficiais do presbiterato, e os irmãos elegeram presbíteros e presbítera, né? Os quais são eleitos pela Assembleia e também pelos ministros da palavra e dos sacramentos, que são os presbíteros docentes ou os pastores. Os presbíteros são presbíteros regentes. Presbíteros regentes e presbíteros docentes. Os pastores são os presbíteros docentes. Por quê? Porque além de tomarem parte no governo da igreja, representarem a instituição, têm a seu cargo o ensino da palavra e vivem do seu ministério. Os presbíteros regentes tomam parte no governo e na disciplina, na organização dos concílios, mas não têm a função de pregar e nem vivem do seu ofício. Essa distinção tem como base principalmente a exortação apostólica que se encontra lá em Timóteo,
5,17. 1 Timóteo 5,17, eu peço para que você confira na sua Bíblia. E aí nós temos a hierarquia dos concílios, conselho, presbitério, sínodo, assembleia geral. E essa característica do presbiterianismo está baseada no princípio de representação e no exemplo encontrado no Concílio de Jerusalém, convocado para resolver problemas de interesse comum das igrejas. Atos 15, de 1 a 31. Aí você confere também. Aí nós temos o diaconato. Tivemos também eleição ao oficialato, né? Para o diaconato. É uma ordem especial, porque trata-se de um ministério que a igreja precisa desenvolver por causa das necessidades materiais do ser humano. Teve a sua origem na instituição dos primeiros diáconos pelos apóstolos. Está lá em Atos 6, de 1 a 6. Observe-se de passagem que o diácono nas igrejas batistas corresponde ao presbítero regente nas igrejas presbiterianas. Nesse sistema de governo presbiteriano, existe ausência de hierarquia clerical. O que é isso? O presbiterianismo reconhece apenas duas ordens, o presbiterato e o diaconato. Os presbíteros, regentes e docentes, representam duas classes de oficiais de uma mesma ordem. Não existe no presbiterianismo as chamadas ordens menores, como no catolicismo romano, nem uma ordem episcopal de nível superior. Bispos e presbíteros são designações que no Novo Testamento se equivalem. Então quer dizer que eu não vou ser eleito diácono para depois eu ser eleito presbítero e depois chegar a ser pastor. Não existe essa hierarquia. Então fica esta frase para você. A reforma protestante do século XVI promoveu uma profunda renovação espiritual na vida da igreja. Então, aí nós temos agora para ver, quero rapidamente ver com você, as formas de governo e classificação histórica das igrejas. Primeiro, formas de governo. O dom de Deus é demonstrado à igreja através da forma de governo que esta possui, sabendo que Deus chama o cristão a uma vida de obediência na igreja e através de sua forma de governo. Está lá no livro do Leite, 1997, na página 244. Foi Calvino quem deu um novo significado e uma nova compreensão que nortearia a fé e a vida cristã através da palavra ordem. Ordem esta necessária para nortear a vida de homens e mulheres a sua ou a uma subordinação total a Deus e aos seus preceitos. A forma de governo tanto pode encorajar quanto desencorajar o crente no desenvolvimento da sua fé cristã. E por isso a importância da união constante da forma de governo com uma doutrina cristológica centrada em Cristo, influenciando e moldando-se uma à outra. A manutenção da integridade da igreja é mais um fator que atesta a importância da forma de governo para o sistema presbiteriano. Os sacramentos e a pregação de verdades cristãs são norteadas por uma disciplina que tem sido a marca da igreja. Porém, temos que ressaltar que a existência da igreja nunca dependeu da forma de governo, mas esta está pautada na palavra de Deus, como ressalta Calvino. Onde quer que vejamos a palavra de Deus, pregada e ouvida, simplesmente, e os sacramentos administrados conforme a instituição de Jesus Cristo, não duvidemos. Aí está a igreja. Né? Leite, citando a Church Dogmatics de Calbart. Bom, e aí os modelos de governo. A. Congregacional. Todos governam. As igrejas batistas e congregacionais. Né? Então, o governo está sob a Assembleia. A Assembleia da igreja tem que sempre se reunir para poder governar. Governo episcopal. B. Um só governa, como os metodistas, os anglicanos. O governo representativo, que é C, né? Alguns governam, que são os presbiterianos. A Assembleia não governa. A Assembleia elege os presbíteros e, juntamente com o pastor, forma o conselho da igreja. Então, todos os assuntos a serem resolvidos são resolvidos no conselho, que transmite a decisão para a igreja. Somente para a eleição de oficiais, aquisição e venda de
bens e prestação de contas, a Assembleia participa para poder aprovar, ok? Classificação histórica das igrejas. Igrejas tradicionais, ênfase teológica, liturgias bem definidas, zelo pela ordem e decência da igreja, sua história, não é? Então, exemplos, a igreja luterana, a igreja metodista, batista, presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente. Igrejas pentecostais, a ênfase teológica é a segunda bênção, outras línguas, cura divina. A exemplo, temos a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Igreja Quadrangular. E igrejas neopentecostais que têm a ênfase teológica no batismo no Espírito Santo, libertação de demônios, questão da prosperidade, que é a Igreja Universal, Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo e outras. E aí, nós vamos chegar ao presbiterianismo no Brasil, que é quase onde a gente começa a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente. Então, eu queria falar com vocês sobre a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ela desenvolveu uma preocupação com o trabalho missionário e assim acabou enviando missionários para vários países do mundo, entre os quais o Brasil. Então, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então, aqueles missionários dos Estados Unidos, preocupados com essa palavra, viajaram por vários países, não é? E chegaram aqui ao Brasil. Especificamente no dia 12 de agosto de 1859, chegou o reverendo Isabel Green Simonton, que tinha apenas 26 anos, não sabia falar português e vinha representando a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUC, né? Não é, ou a PCUSA, né, melhor dizendo. Não é possível falar de todo o seu trabalho aqui, mas nós podemos deixar alguns fatos para falarem por si mesmos. Em 1863, foi organizada a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Em 1864, foi fundada a Imprensa Evangélica, sucedida mais tarde pelo nosso jornal O Estandarte. Em 1865, foi organizada a Igreja Presbiteriana de São Paulo, pelo cunhado de Simon, o reverendo Blackford. Em 1865 ainda foi organizado o Presbitério do Rio de Janeiro. Nós devemos a Simonton o início do presbiterianismo no Brasil. Sua vida foi curta, porém foi preciosa. Ele, aos 34 anos, no início de 1867, morreu na cidade de São Paulo e ali deixou plantada uma pequena árvore que haveria muito de crescer. E é bom lembrar que, por causa da questão da libertação dos escravos, os Estados Unidos se dividiram também em duas partes. Aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra a escravidão. O mesmo ocorrendo com várias igrejas, inclusive a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana de Simonton era a do norte, isto é, que era contrária à escravidão. Isso significa que o Brasil passou a ser o alvo missionário de duas igrejas. Então, o trabalho missionário no Brasil, que veio dos Estados Unidos, teve duas frentes. Então, a Igreja do Norte, sediada em Nova York, e a Igreja do Sul, sediada em Nashville. A do Norte, chamada de Board, e a do Sul, de Committee, ou Comitê. Não é? E aí, por conta da Guerra Civil, que teve lá nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, conhecida também como a Guerra de Secessão, né? Foi a guerra que ocorreu de 1861 a 1865 entre os Estados Unidos da América e os confederados, né? E sua causa principal foi essa controvérsia sobre a escravização
dos negros. Mas só que, diga-se de passagem, aqui no Brasil, nenhum missionário estrangeiro escreveu sequer uma linha ou uma nota contra a escravidão. Os Estados Unidos, então, se dividiram em duas partes, pró e contra a escravidão, como eu já disse. E aqui no Brasil começa então a surgir um líder muito especial que nós vamos ver no próximo encontro, que é o reverendo Eduardo Carlos Pereira. Eu não quero tomar muito tempo nesse primeiro tempo de origem, porque senão nós vamos avançar muito. Nós tínhamos ainda um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Brasil ou no Brasil. Mas se nós lembrarmos do texto de Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos ensina. Ela não omite os erros dos seus heróis, pelo contrário, nos faz aprender e muito até com os seus erros. A exemplo de Davi, né, que foi um homem segundo o coração de Deus. E com esse texto, lembrando dele, eu quero encerrar esse momento. Pode ser até meio pesado, né, estudar a história da igreja, mas é importante para saber as nossas raízes, a nossa origem. Então nós passamos por vários movimentos, desde a igreja iniciante, passando pela igreja de Jerusalém, a igreja dos gentios, a igreja constantiniana, o movimento valdense, pré-reforma, o movimento da reforma, o movimento que se espalhou pelo mundo, chegou aos Estados Unidos e através dos Estados Unidos chega até o Brasil, através do reverendo Asbel Green Simon. Ele morre, mas deixa um legado muito poderoso, que nos faz seguir o exemplo do Hebreus 12. Nós temos essas nuvens de testemunhas, que não estão na Bíblia, mas estão nos livros de história. Escreveram história, fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Depois deste estudo, nós vamos ver como foi realizado o trabalho, como aconteceu o trabalho das missões nacionais, a Igreja Presbiteriana, algumas de suas controvérsias e a formação da Igreja Presbiteriana Independente, a nossa amada IPI. E eu convido para você não desistir dessa nossa tarefa de aprendermos com a história. No próximo domingo, nós vamos dar seguimento a este estudo, tá bom? Eu quero agora que nós cantemos um hino chamado Chuvas de Bênçãos. Este foi um dos hinos que foi incorporado à enologia da igreja e foi cantada na noite do 31 de julho de 1903, data que marcou a organização da nossa igreja. Eu quero cantar, quero que você cante, que você participe deste louvor a Deus, porque Deus tem derramado chuvas de bênção sobre nós. Ok? Nós vamos cantar, na sequência nós vamos orar. Ok? Chuvas de bênçãos teremos, sim, é promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor.
dá-nos os frutos benditos desta promessa de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Amém. Glória a Deus. Chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Ok? Mais uma vez, quero convidar você para não desistir, hein? No próximo domingo nós seguiremos com a série A Igreja dos Milagres. Então, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Eu sei que talvez foi um pouquinho mais longo, né? Tem várias informações, questões históricas, talvez falte uma ou outra informação, mas as que foram trazidas aqui foram as que eu julguei importantes para esse caminhar, né? De entender a história da nossa igreja. Então nós vamos orar, pedindo a Deus as suas bênçãos para este domingo e que Ele nos abençoe. No nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu homens e mulheres de fé, que foram exemplos, que foram fiéis, que foram testemunhas vivas do Teu Evangelho, da Tua obra salvadora. E esse Evangelho chegou até nós. E cumpre a nós sermos essas novas testemunhas, para que continuemos esta história, para que continuemos falando e pregando, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar tudo que o Senhor ensinou. Obrigado pela vida destes homens e mulheres que foram perseverantes. Já não estão mais conosco, mas já gozam no reino eterno com o Senhor. Obrigado por estes atuais heróis e heroínas da fé que trouxeram até nós o Evangelho. Foram os nossos pais, nossos avós, nossos tios, que muitos ainda convivem conosco. Outros também já estão com o Senhor. Mas faz de nós, Senhor, faz de nós novos heróis e heroínas desta fé em Jesus. Ensina-nos a caminhar nos Teus caminhos, a sermos sal e luz da terra e, conforme o texto de Hebreus, olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que não teve vergonha da cruz, mas suportou-a até o fim e está sentado à destra de Deus Pai, porque ressuscitou o terceiro dia e virá outra vez para julgar os vivos e os mortos. Fica conosco neste domingo, dá-nos um culto abençoado logo mais à noite, fala ao nosso coração, traga o Teu povo, ensina-nos e faça de nós verdadeiros adoradores. É no nome de Jesus que nós oramos, agora e sempre. Amém e amém. Um grande abraço, irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus, um ótimo domingo, até a noite, tchau!